Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz, agradecendo desde já a sua companhia e rogando as bênçãos do Mestre Jesus sobre todos nós, para que possamos ter um programa envolvido em vibrações de paz e de amor, no entendimento maior da doutrina espírita sobre nós, como almas imortais. Estamos aqui ao vivo, você pode fazer a sua participação, pode enviar seu comentário, pode fazer uma pergunta em relação ao tema que iremos nos desdobrar. Mas antes de falarmos do tema, saiu o nosso Ronaldo Gomes também aqui dividindo a tela. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, Marcos, a todos que estão aí nos assistindo, que possamos ser agraciados por Deus e por Jesus nesse momento importante, falando, comentando, refletindo sobre a educação à luz do Espiritismo, com Kardec e com os Espíritos, que com certeza veio trazer tudo isso para nós como um processo didático da educação. Muita paz. Muito bem. Nós iniciamos, primeiramente, a nossa Ivonete. Ivonete é lá de Mutuca, em São Paulo. Boa noite a você também, Ivonete. Muita paz no seu coração. Nós iniciamos, na semana passada, este tema, Kardec, os Espíritos e a Educação, onde nós vamos ter uma série de programas, porque nós vamos trazer o conteúdo da codificação espírita que está ligado mais diretamente à educação. Na semana passada, né, Ronaldo, nós pudemos falar de Pestalozzi, falamos bastante do professor Denizar Rivaio, o nosso Allan Kardec, fizemos toda uma contextualização histórica e pedagógica. E hoje, então, nós vamos começar a mergulhar nas obras da codificação e nós elegemos, para iniciar, o Livro dos Espíritos. Tem várias questões do Livro dos Espíritos que nós podemos abordar. 3 nós consideramos assim como principais, vamos dizer assim, né? Que nos chamam bastante a atenção. Agora, é interessante, né, Ronaldo, que o José Herculano Pires, que foi esse grande filósofo, educador e escritor espírita, ele dizia que o Livro dos Espíritos não era um tratado de pedagogia, mas era a maior obra pedagógica da humanidade. Parece até um contrassenso, né? Mas ele não deixa de ter sua razão, porque, pedagogicamente falando, eu penso assim, essas 3 perguntas que estão aqui, que você destacou bem, tá? E já vou deixar claro que nós vamos ter um terceiro programa, porque a nossa intenção aqui é tentar esmiuçar ao máximo, ser objetivo, mas sem muita delonga, mas sobretudo, vamos colocar assim, que é um tema muito importante. A educação, nós levaríamos aqui várias encarnações para ficarmos comentando. Mas ele não deixa de ter essa razão, Marcos, porque essas 3 perguntas eu vou colocar lá no centro de tantas outras que tem. Ela é como se fosse ali mais ou menos uma síntese da objetividade que nós queremos colocar. Mas antes, relembrando aqui, nós começamos a falar justamente de Kardec, ou Rivail, como queira, Denizar, porque ele, na verdade, veio trazer esse processo de educação para nós. Então, nós comentamos uma biografia dele para que pudéssemos compreender uma educação intelectual, uma educação totalmente voltada para os conhecimentos e pela qual ele tinha e se desenvolveu, foi educado, falamos em Pestalozzi, enfim. Esse é o primeiro ponto, o lado da intelectualidade. Kardec, como já diziam os próprios da época, e o que nós podemos afirmar, os próprios espíritos, era o bom senso encarnado. Essa aqui é a verdade. Mas a parte intelectual dele é isso, bom senso encarnado. A razão estava ali o tempo todo. Mas ele mesmo coloca que isso só não basta. Olha que interessante. Então, ele vê que, na prática, Marcos, ele faz esse apelo, ele dá esse exemplo
da importância dos estudos, de desenvolver a intelectualidade, mas, em contrapartida, ele vai à família. Está ali na pergunta dos espíritos, que ele vai começar a fazer isso. Ele vai também levando esse aspecto da afetividade, que não basta esse intelecto. Estou dando aqui uma visão rápida para que possamos começar a compreender que Kardec, independente da doutrina espírita, ele também já tinha esse sentimento, esse pensamento prático, até porque, com Pestalozzi, ele aprendeu muito, ele, com certeza, desenvolveu muito, como você já deu um exemplo lá atrás. Sobre esse aspecto, Marcos, é que eu queria iniciar, antes de chegarmos às perguntas de fato. É importante, sim, Ronaldo, destacar esse lado de Kardec, porque as pessoas se fixam muito no trabalho que ele fez de estudar, compilar, organizar, verificar as consequências dos ensinos dos espíritos superiores. E, claro, que esse foi um trabalho eminentemente intelectual que ele realizou. Mas nós temos diversos documentos da época, dele mesmo, relatos de amigos, que mostram que Allan Kardec não era apenas o bom senso encarnado, ele também era coração. Ele prestava a caridade de todas as maneiras possíveis que ele podia realizar. Tem vários relatos a esse respeito. E na codificação, nos seus textos, nos seus comentários aos ensinos dos espíritos, ele sempre destacou a importância da educação moral, de se trabalhar o desenvolvimento do sentimento. E tanto ele tinha muito sentimento que, se você abrir, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver ali que quase todos os capítulos têm uma estrutura idêntica. Ou seja, né, ele abre o capítulo com uma passagem do Novo Testamento, lá do Evangelho, faz ele mesmo os comentários e, na sequência, vem as instruções dos espíritos. Há comentários de Allan Kardec que são tocantes, que fazem vibrar as fibras mais íntimas da alma, porque ele não era um escritor apenas intelectualizado, ele tinha sentimento, ele sentia o que escrevia. E não foi por outro motivo que ele elegeu como lema, como bandeira do espiritismo e, portanto, da ação do espírita: fora da caridade não há salvação. Você não faz a caridade apenas na base do intelectualismo, apenas na base do conhecimento. A caridade exige sensibilidade, exige ação de auxílio e de amparo ao próximo que está sofrendo. E Kardec fazia exatamente isso. Então, é bom nós ressaltarmos isso, para que as pessoas não fiquem com a falsa ideia de que Kardec parece, assim, racional demais e insensível. Não é. Frio, muito frio. É isso aí. E não ele não é frio, nada disso. Eu gostaria, Marco, aproveitando a sua fala aí, porque ao lado disso, ou à frente, eu não gosto de dizer ao lado, mas ali nos bastidores, trabalhando com ele, tem a Amélie Budelo, você já colocou. E eu destaquei alguns pontos importantes, porque ela foi aquela mulher que não aparece, sabe? Ainda mais da época, mas foi ali a secretária, ela se debruçava em tudo que ele fazia, tem revisões, ajudava muito a ele. Então, eu penso assim, tudo bem, não estamos aqui desmerecendo o Kardec, que ele sabe disso, mas eu penso que a espiritualidade tinha que colocar ela do lado, porque sem isso talvez não seria possível. Eu estou falando alguma besteira, mas vamos parar para pensar. O espiritismo, a codificação antes ainda, com ali o Denizar, seu Rivail, ali, naquela situação com a esposa.
Sem ela, seria possível tantas coisas, como foi o instituto que eles criaram, eles, né, construíram tantas coisas. Vamos parar para pensar nesse aspecto. Essa mulher que teve ao lado dele, numa época, sociedade ainda muito machista, a gente sabe disso. E aí? Pois é, Ronaldo. A nossa história humana, ela é muito ligada ao machismo, né? Porque as nossas sociedades sempre foram machistas em sua grande maioria. Mas nós temos que parar para pensar que os grandes pensadores, os grandes cientistas e os grandes artistas, homens, fizeram as suas obras, mas tendo por trás o amparo das suas esposas, de mulheres que estavam nos bastidores, né, amparando, auxiliando, sustentando, sem o que eles não conseguiriam se dedicar àquela obra toda que acabaram desenvolvendo. Infelizmente, ao longo da história, o nome das esposas foi esquecido, apagado, as companheiras ficaram à margem totalmente. E nós temos que destacar a Amélie Baudet, porque, de fato, Kardec, para ter toda a dedicação que ele teve a partir de 1855 para estudar, dialogar com os espíritos, escrever, revisar, então, toda a obra monumental que ele fez, ele não faria isso realmente sozinho. Não tem como. Você precisa de alguém do seu lado, alguém que compartilhe com você, que troque as ideias, que faça os bastidores. Porque você precisa se sustentar, você não se alimenta de letras, né? Nada dessas coisas. E o trabalho também não pode ficar árido de você fechado em si mesmo, trancado lá no seu apartamento e só você trabalhando. Então, a Amélie Baudet realizou um trabalho magnífico, porque os dois, depois que o Instituto Rivaio fechou, e ele se dedicou à contabilidade, e ele continuou a trabalhar na educação, mas aí já sem receber, e ela foi o grande sustentáculo. Não apenas porque ela cozinhava, passava, lavava, né, e fazia isso. Não. Ela era revisora dos textos, auxiliava Kardec a ler a correspondência, selecionar. Amélie Baudet fez parte, desde o ato da fundação, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Inclusive, ela desenvolveu mediunidade, ela era uma das médiuns também da sociedade. E quando Kardec desencarna, em 31 de março de 1869, quem assumiu as atividades da sociedade foi a Amélie Baudet. Então, ela não estava lá nos bastidores, só acompanhando, olhando e levando um café lá para Kardec enquanto ele trabalhava. Ela trabalhou junto com ele. Tá? Então, ela foi de uma importância extraordinária com ele e, depois dele, dando continuidade à obra de divulgação do Espiritismo. Então, nós temos que ressaltar, isso é muito importante, essa figura feminina, que realmente era o braço direito de Allan Kardec, essa que é a verdade. Faço uma pergunta a você. Sabemos da missão, hoje sabemos da missão em que Kardec veio trazer, sabemos da missão dela que foi colocada justamente nesse percurso junto a ele, mas esse processo do desenvolvimento da afetividade, ajudando ao Kardec, não foi ela ali esse divisor entre o conhecimento e a afetividade, até porque ela também tinha esse conhecimento, ela tinha o conhecimento. É uma pergunta que me veio agora, não sei se intuitivamente, mas eu percebo isso. Ele não era frio, nada disso, ele tinha toda uma intelectualidade ímpar. Porque nós vamos chegar lá no processo da educação, que não basta o do conhecimento, ele mesmo vai falar sobre isso, vamos chegar lá. Mas não seria justamente essa balança, o fio da balança do conhecimento com o sentimento, a afetividade? Ela não foi esse... Para mim, na minha opinião, não sei, é uma pergunta que eu te faço.
a alma feminina normalmente é mais sensível, traz realmente esse aspecto da afetividade. Nós, homens, temos uma personalidade que nos lança mais às questões práticas, né? Essa questão do conhecimento, né? A organização, planejamento, isso é muito conosco, realmente. Mas sem a afetividade, nós podemos realmente ficar frios, né? Nós podemos ficar áridos. E a Miri Baudet era a esposa que levava o lado afetivo, né? A mulher junto a ele, né? Para amparar, para consolar, para mostrar os horizontes, ter aqueles diálogos que são muito importantes. Quem é casado, né, e tenta manter um bom relacionamento sabe a importância disso, né? Quando o casal se une com os mesmos ideais, aí você tem a razão de um aliada ao emocional, à afetividade do outro. E isso é que vai trazer equilíbrio. E é muito importante isso nessa comunhão, nesse diálogo. Eu tenho certeza, Ronaldo, com certeza que a Miri Baudet tinha esse lado afetivo, né? Aliás, ela era poetisa, e para ser poeta, né, você tem que ter essa sensibilidade, né? Então, ela fazia, né, esse contraponto ao Allan Kardec, que era realmente um homem intelectualizado, mas que era professor, um homem que sabia lidar com as crianças, com os jovens, que também tinha sensibilidade. E é por isso que os dois se deram tão bem, unindo os seus esforços. Muito bem. Marcos, agora é uma pegadinha. Então, o Espiritismo é uma doutrina de educação do espírito. Podemos afirmar isso? Sem medo nenhum? Sem medo de errar, sem nenhuma dúvida. Essencialmente, o Espiritismo é doutrina de educação da alma imortal que todos nós somos. Aliás, Ronaldo, se você não sabia disso, tá? Fique sabendo, você é uma alma imortal, assim como todos nós. Mas o que então, qual é a didática disso, da doutrina espírita, desse processo de educação da alma? É a reencarnação? Ou somente a reencarnação? A imortalidade da alma? A pluralidade dos mundos? Enfim, é só isso, só esse questionamento que a gente fala. É um Deus único? Seria isso uma didática divina também? Bom, você citou aí o que nós vamos classificar como princípios básicos do Espiritismo, e que são todos interligados, não se pode ver isso de uma forma estanque, a não ser didaticamente por motivo de estudo. Porque imortalidade da alma, reencarnação, vida depois da morte, existência de Deus, pluralidade dos mundos habitados, tudo, na verdade, está interligado. E tudo tem a ver com a educação. Alma imortal, então, e reencarnação, porque nós olhamos o ser humano como um ser pré-existente, interexistente e sobrevivente. Vamos explicar isso, né? Então, todos nós somos seres, né, que já existíamos, então pré-existentes, porque fomos criados por Deus, e aí entra, né, esse princípio básico, Deus como Pai e Criador, fomos criados simples e ignorantes, como princípio inteligente, mas destinados por Deus para chegarmos à perfeição. Para chegarmos à perfeição, nós precisamos fazer a nossa caminhada, ou seja, os nossos aprendizados, ou seja, processo educativo. Não dá para fazer isso numa única existência, numa única encarnação. Daí, então, entra a reencarnação, essa necessidade, então, que temos de várias existências corporais, quer seja aqui na Terra, quer seja em outros mundos. Olha a pluralidade dos mundos habitados aí. E seguir, então, uma lei divina, que é a lei de evolução. Então, quando nós olhamos a criança, nós não estamos olhando apenas para o corpo físico, orgânico. Não, nós estamos olhando para o espírito, ou alma, que é pré-existente, ou seja, que já existia, que já está trazendo uma bagagem
já de aquisições de conhecimentos, de experiências, por causa das existências que já teve, está existente aqui na Terra neste momento, mas não só existente. Eu falei que é interexistente. Por quê? Porque as duas grandes dimensões da vida, a material e a espiritual, se interconectam. Então, nós somos seres interexistentes. E olhamos essa criança que vai crescer aqui na matéria, no corpo, mas que vai encarar a morte um dia, a desencarnação. Aí passa a ser um ser sobrevivente, porque é a questão de você não ter a morte, mas sim essa vida que continua de volta ao mundo espiritual. Tudo isso, Ronaldo, tem implicações pedagógicas. Tudo isso tem implicações educacionais. Perfeito. Agora é mais uma pegadinha. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Como podemos levar esta frase ao aspecto da educação em relação escola, família, instituições de ensino? Bom, isso é muito importante, porque se nós focarmos, por exemplo, nos nossos irmãos católicos e nos nossos irmãos evangélicos, que representam o movimento protestante, nós vamos ver que já há séculos, ambas as igrejas batalham para terem escolas confessionais ou adentrarem as escolas públicas com o ensino das suas respectivas doutrinas. Ou seja, ensinar o catolicismo e ensinar o protestantismo. Pois bem, o espiritismo entra e diz assim, o seguinte: nem uma coisa e nem outra. Tá? Nós não queremos escolas confessionais espíritas e também não queremos ensinar o espiritismo dentro das escolas. Mas queremos que o ser humano, em todas as suas fases, tenha um encontro com a sua espiritualidade. Que ele saiba responder as 4 grandes perguntas que perpassam a humanidade. Vamos lá. Quem sou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Para responder essas 4 questões, nós não precisamos ensinar esta ou aquela doutrina religiosa. Por isso que nós já falamos isso na própria codificação, que o espiritismo não é a religião do futuro. Não se trata de todo mundo se tornar espírita lá no futuro. Não. Trata-se de todas as religiões e todas as filosofias se encontrarem com a realidade espiritual da vida. Continuaremos a ter o catolicismo? Sim. O budismo, o protestantismo, etc., etc. Sim, mas todas as religiões terão um encontro com a verdade. É isso o que vai acontecer nesse futuro da humanidade. Olha, quando eu me chamam para dar aula, falta um professor na escola onde eu estou, eu dou aula de ética, de filosofia e de moral e falo no Cristo, falo em Jesus. E deixo claro, vamos falar de um homem aqui, um cara aí que muita gente não liga, eu brinco assim com ele, que eu falo do ensino fundamental 2 até o ensino médio. E eles atendem perfeitamente e entendem perfeitamente. Que eu faço as observações do Cristo, um cara que só pediu amor. E qual foi a religião que ele pregou? Nenhuma religião. Se quiserem chamar o amor de religião, ótimo, se chamasse e praticássemos, seria fundamental ainda. Mas aí é que entra o aspecto. Falo naturalmente, as mães de uns e de outros já falaram que adoro, por que eu não continuo? E olha, tranquilamente, falo de coração. Não há nenhum até agora que desdenhou ou não aceitou o que eu falo de uma maneira. Ninguém aqui está obrigado a aceitar ou a acreditar.
E aí eu explico o que é acreditar, o que é aceitar, e vou filosofando junto com eles ali numa aula maravilhosa, porque isso está na BNCC, nas leis, está lá na LDB, da criticidade, da autonomia, de desenvolver neles não só o conhecimento, mas esse lado também do sócio emocional, afetivo, o sócio da comunidade, o sentido do outro, de ver o outro como a si mesmo, todos esses aspectos. Eu dou essa aula tranquilamente, Marcos. Acredite, sempre em falta. Dou, falo, exponho e troco as experiências. A última foi assim: a menina me perguntou, ela está no 8º ano. Professor Ronaldo, o que é o amor? Aí eu falei assim, você tem certeza que você está me perguntando isso? Tenho. Aí eu falei, não sei. O que é o amor? Ela, não vem você com filosofia, não, porque isso eu não aceito. Eu falei, não, mas realmente eu não sei o que é o amor. Aí começou, não, é paixão, é gostar. Eu falei, é mesmo? Gostar é amor e paixão? Ou seria o começo do amor, para chegarmos ao amor? Aí começou, não, mas é isso mesmo, eu também penso assim. Aí ela ficou me olhando, um tempo e criou aquele debate. Aí eu falei, aí no final ela me olhou, eu comecei a entender mais ou menos o que é o amor. Então, se você já começou a entender com a discussão de todos aqui, mas não, é porque eu tenho pouco tempo, nós vamos voltar ao trabalho lá, Marcos, quando eu entro, para deixar claro, é homeopático, são doses homeopáticas. O que Jesus vem fazendo conosco até hoje. Enquanto teimarmos nesse desenvolvimento puro e simples do cognitivo, que é importante, é de suma importância, tem a sua importância, esse desenvolvimento do intelecto, mas ele se principia na família. Eu estou colocando isso porque na sala eu estou sempre falando a importância da família. Ele se principia, Marcos, na família. Vamos esquecer a escola por enquanto. Por enquanto, não vamos tocar em escola. A pergunta 200, aí é que entra a pergunta 208. Porque a família é a base. As famílias são núcleos que vai se formar uma sociedade. Então, é a base. Se a família não está fazendo o seu dever de casa para com os seus no processo de educação desses valores humanos, algo vai acontecer lá na frente. E lá na frente são as instituições de uma sociedade, da sua formação cognitiva, no seu desenvolvimento intelecto, que se principia, voltando ao assunto, na família. E quando eu chego a culpar a escola, porque hoje a gente coloca o filho na escola como uma importância maior, esquecendo que a maior é a escola. Não é a escola, é a família primeira. Mas se eu falo da escola, eu falo de seres humanos, que estão aqueles seres que estão ali, aqueles sujeitos que estão ali dentro, são seres humanos e pela qual também tem famílias. Então, olha só a pergunta 208. Eu gostaria que você lesse, por favor, a pergunta 208. Antes de fazer a leitura da questão... Sim, por favor. E eu assisti esta semana um vídeo de uma entrevista do Rossandro Klinger, que é psicólogo, terapeuta, espírita também, né? E ele fez uma colocação muito importante, que foi o que você colocou, que nós temos um foco muito grande sobre a escola, e é preciso, claro, ter um foco importante sobre a escola, sua renovação, suas finalidades, etc. Mas ele fez uma afirmação, ele disse assim, a escola está muito ruim, mas a família está pior. Nós precisamos voltar os nossos holofotes para a família, porque nós criamos um círculo vicioso.
Colocamos as crianças na escola na esperança que a escola as eduque, que a escola forme o caráter delas, que a escola corrija os descaminhos da sociedade. Ou seja, nós acabamos, ao longo do tempo, jogando todo o peso educativo na escola. Mas a família, desagregada, com casa e descasa, com 1000 tipos de informações, sem os seus membros se preocuparem com formação moral, com coisa nenhuma, vivendo com valores invertidos, materialistas, todo mundo individualista. Como que a escola poderá dar jeito nisso? Então, nós precisamos urgentemente nos voltarmos para a família. E você colocou bem também, e nós temos discursado muito isso, a família são pessoas, são seres humanos. Assim como a escola são pessoas, são seres humanos. Agora, se a família joga lá para a escola, aí a escola se vê ali que não sabe o que vai fazer e devolve para a família. Aí o que a família faz? A família então tira da escola e joga para a sociedade. Ora, nós não vamos resolver nunca os problemas que estamos vivendo hoje na humanidade. É urgente nós, então, repensarmos a família, o seu papel, a sua missão educativa. E aí, então, ligamos aqui com a questão 208 do livro. Só um momento, você está comentando, eu me lembrei que eu assisti isso também. Ele fala de uma palavra até que me chamou a atenção, e é verdade, as famílias hoje não estão educando, estão mimando. Isso aí. É um mimo, é o bebelô. A criança grita, então vai. É melhor deixar do que ficar gritando no meu ouvido. E aí vai crescer, essa criança vai se tornar um adolescente, um pré-adolescente, perdão. E aí vem a famosa frase que nós já conversamos aqui. Marcos, aonde foi que eu errei? Melhor não fazer a pergunta, hein? Pois é, mas o erro está aí. Você colocou bem, através lá do Rossando Klinger. Realmente, as famílias não estão educando. Estão mimando, dando liberdade demais, fazendo as vontades e assim por diante. E aí, quando você, por exemplo, né, você que está de fora, mas recebe, né, uma visita, tem uma criança agora na sua casa, mas você não é nem pai, nem avô, nada disso. Está lá a criança. Aí a criança vai e você pega e vai chamar a atenção dela, né? Ó, não é assim, tal, não sei o quê. Nossa, e teve uma criança aqui que me respondeu, né, porque é isso que ela está aprendendo, né, com os pais. Né? Você tem que respeitar a minha vontade. Eu respeito, mas a sua vontade tem limites. Você não está na sua casa, nada disso. Você precisa saber respeitar os outros, o lugar em que você está. E, aliás, isso que nós estamos conversando é uma questão apenas de ter educação. Mas só quem pode falar não para mim é a mamãe. Eu sinto muito. Mas como a mamãe não está perto aqui agora e você está na minha casa, você vai ouvir o meu não. E vai ter que entender por que eu estou falando que você não pode. E aí, Ronaldo, você percebe o seguinte, né? Como você lembrou. Tá, essa criança vai se tornar uma pré-adolescente. Vai se tornar um adolescente. Depois um jovem. Ora, se já está assim, na infância, como criança, o que não vai fazer depois? Então, nós precisamos pensar seriamente nesse papel, nessa missão educativa da família. Perfeito. Pergunta 208, por favor. Pergunta Kardec. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Respondemos espíritos. Exerce, e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa? Se nela falhar, será culpado.
Marcos, tem várias coisas aqui que me chamam a atenção. Por isso que eu disse que teremos terceiro, talvez o quarto, não sei. Aí eu deixo até a critério do Marcos, que é gostoso você debater esses assuntos. Tenho certeza que todos que estão aí nos assistindo vai observando, caramba, realmente tem esse aspecto, tem esse. Porque nós estamos falando ainda de uma sociedade materialista, egoísta. Uhum. Então, o trabalho da doutrina espírita, como nós colocamos, das religiões em si, é de fazer um homem de bem. O primeiro passo é esse. Não é ele se tornar um religioso, mas um homem de bem que é o primeiro passo. Os espíritos falam isso, está lá no Evangelho. Se formar um homem de bem, já está de bom tamanho, é excelente moralmente, na sua formação intelecto, um advogado, um médico, um doutor, um gari, seja lá o que for, na sua formação, mas um homem de bem. E o que temos visto é uma distorção, uma inversão dos valores, aonde está aqui a importância dessa influência primeira, que é na família, de que valores estamos ali sendo colocando, inserindo na família, no processo educacional dos nossos filhos, dos nossos netos. O que estamos fazendo? Então, a geração do futuro é a de hoje, que nós, os adultos, os chamados idosos, entre parênteses, velhos, temos essa preocupação de tentarmos ainda a tempo de resgatar esses valores nesse processo educativo, moralmente falando, eticamente falando, nesse processo dos valores humanos e moralmente colocar para eles o que é isso, de fato. Porque a geração do futuro é a hoje. É essa preparação de hoje, dos adolescentes que estão aí. A geração do futuro, de fato, que nós queremos colocar, ainda virá. Mas se ela hoje, os que estão hoje, jovens, pré-adolescentes, crianças, não estão ainda sendo preparadas, desenvolvendo nelas esse lado bom, do bem, o que será da geração futura que já vem lá do passado, Marcos? Nós comentamos a geração do futuro, eu tinha 5 anos. Meu pai tinha 5 anos, seu pai, seu avô, nossos avós, 5 anos. Geração do futuro. Nós somos a geração do futuro hoje, no presente. Eu estou fazendo um trocadilho para que possamos compreender o que está acontecendo. Ou não tem nada a ver, Marcos? Me perdoe. Estou falando demais, eu estou refletindo algo numa utopia, ou sonhando demais, ou falando de passado, presente, o que é de fato esse trocadilho todo dessa geração do futuro. A geração do futuro já está vindo desde antes do Cristo, com o Cristo. É a geração do futuro. E o que temos falado? O próprio Cristo é ultrapassado, isso tudo é ultrapassado, isso tudo é bobagem. A zona de conforto ela é mais importante, porque não dá trabalho. A zona de conforto é isso, mas eu prefiro ficar na zona de conforto porque eu reclamo. Esse país não tem mais jeito. Esse mundo só acabando e começando outro. E aí, Marcos? Será isso mesmo? Não, claro que não é isso. Mas realmente nós temos que conversar sobre essa questão da geração do futuro. Eu e você, Ronaldo, quando éramos crianças, éramos apontados como a geração do futuro. Tá? Claro. Quando adentramos pela juventude, nós éramos a geração presente, já atuante. E agora, que já estamos idosos, aliás, né, tem uma diferença entre você ser idoso e você ser velho. Né? O velho, normalmente, é a pessoa que para no tempo, que se acomoda, fica na sua zona de conforto. O idoso é apenas a pessoa experiente, com a idade mais avançada, mas que utiliza justamente essa sua experiência e seus conhecimentos para continuar a produzir e também orientar as novas gerações. Ou seja, em relação a quando éramos crianças, nós somos o futuro no presente. Tá? Hoje nós estamos aqui no nosso futuro. Olha lá, né?
quando eu tive 5 anos, e agora que já passamos aqui dos 60, 65, pois é. Então, o que nós fizemos da humanidade, né? Que nós éramos a geração do futuro. Vamos pular essa página que é melhor, né? Porque a situação não está nada boa. Ou seja, a nossa geração, quando éramos crianças e que todo mundo depositava suas esperanças em nós, não fez coisa assim tão boa, ou não fez tanto bem quanto poderia e deveria ter feito para melhorar a humanidade. Bom, então, vamos depositar as esperanças na nova geração. Mas, espera um pouco, eu sou pai, você, Ronaldo, é pai, só que os nossos filhos já são adultos. Então, já teve essa geração. Essa geração, que era o futuro, já é o presente. Não, mas tudo bem, tem os netos. Tem os netos. Então, os netos são a geração do futuro. Mas o tempo está passando. E você olha para a humanidade e usa essas expressões. Olha, isso aqui não tem mais jeito. Acho que só se Deus começar tudo outra vez. E nós vamos com essas expressões. Espera um pouco. Alguma coisa está falhando. Porque eu era o futuro e daqui a pouco eu volto para o mundo espiritual. Meus filhos eram o futuro, mas já estão aí atuando plenamente na sociedade. Meus netos são o futuro, mas também já estão crescendo. Já são 3 gerações aqui. Só falando de nós aqui. 3 gerações. E nós não conseguimos mudar a humanidade. Estamos às voltas com a corrupção, com a violência, etc, etc. Todos os males que nós conhecemos aí. Onde falhamos? Onde é que está o problema? Porque tem um problema aí. É a educação. Muito bem, a educação. O que precisamos fazer? Precisamos renovar a educação. Ótimo. Como vamos renovar a educação? Temos que refazer as escolas. Esquecemos a família? Percebe? Aí nós vamos para a escola. Tem que liberar mais verba. Mais verba para o ensino. Mais verba para a autonomia das escolas. Tem que mudar o currículo. Tem que lançar uma nova LDB. Acho que é por aí, sabe, Ronaldo? Acho que precisamos até fazer esse movimento. Uma nova lei de diretrizes e bases da educação, etc, etc. Todo o foco está jogado na escola e no sistema de ensino. Claro que a escola precisa trabalhar a educação moral, não é essa dúvida. Mas sem a família? Com a família, com os membros da família continuando egoístas, individualistas, trabalhando valores materiais, não é a escola que vai dar jeito. Não é a lei, não é o Congresso Nacional, nada que vai dar jeito nisso. Nós precisamos focar a educação na família. Como estamos educando os nossos filhos? Olha aqui a resposta que os espíritos deram a Kardec, nesta questão 208. Os pais exercem grande influência sobre os filhos. E os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. É missão dos pais desenvolver os filhos pela educação. Mas o que você faz? Eu já assisti essa cena mais de uma vez. A criança já está com 3 anos de idade, chega para o pai, ou chega para a mãe, ou chega para ambos, para pedir alguma coisa, qualquer coisa. Você já está muito crescido. Você já tem que saber fazer. Está muito crescido, Ronaldo? Só tem 3 anos de idade. Que muito crescido é esse? Que já tem que saber, já tem que se resolver. Os pais têm que orientar, têm que auxiliar, tem que corrigir as más tendências que esse espírito esteja apresentando. Essa educação não pode ser jogada nem para a sociedade, nem para a escola. Ou quando não, fala o contrário também. Não, você ainda não está preparado, você ainda não cresceu. Eu cresci ou não cresci? Sou maduro ou não sou maduro? Exatamente. Então, nós vemos que essas coisas acontecem porque hoje os pais estão tentando se livrar da educação dos filhos. Então, Ronaldo, dá uma pesquisada aí, vê se você consegue encontrar uma escola de tempo integral. Tá? Tempo integral.
Não, até tem, mas sai às 3 da tarde. Não, 3 da tarde não dá. Ah, tá, vamos contratar o transporte para levar, então, para natação, para ginástica, para o inglês, não sei o quê, porque para ficar ocupado até 7 da noite. Que aí dá para depois passar, pegar. Então, assim. Ou seja, nós estamos terceirizando a educação. Mas essa educação é uma educação intelectual. Conteúdos curriculares, natação, informática, inglês, etc., etc. E a parte moral? E a parte do desenvolvimento emocional? E a parte relacional, afetiva, entre pais e filhos, filhos e pais? Nós não estamos trabalhando, não estamos fazendo nada disso. Ah, mas depois nós vamos nos queixar, né, Ronaldo? Que as pessoas não têm educação, que as pessoas são todas insensíveis, indiferentes. Mas isso vem de onde? A culpa é da escola? Não, a culpa é da família, é dos pais que não estão realizando essa educação. Quando falamos família, estamos falando de nós mesmos. Nós, seres humanos, as pessoas, espíritos imortais reencarnados, que fazemos a família, que fazemos a escola e assim por diante. As instituições humanas, sejam elas quais forem, as empresas e assim por diante, elas só existem porque são humanas. Por que são humanas? Porque são formadas por seres humanos. São feitas por seres humanos. Seres humanos egoístas não podem conseguir fazer uma sociedade com base no amor. É impossível. Então, nós precisamos trabalhar a educação moral a partir do lar, da família, transformando esses espíritos e formando-os do ponto de vista moral, para que eles, então, possam, paulatinamente, transformar as estruturas sociais. O ponto de partida, queiramos ou não, é a família, é o lar. E essa parceria é importantíssima. Não é de transferir, mas de fazer uma parceria com a escola. Fala um pouquinho sobre isso, Marcos, para nós darmos continuidade. Porque essa parceria com a escola, a contribuição do Espiritismo, nós já estamos o tempo todo aqui falando nessa contribuição, chamando a importância da família, o aspecto espiritual, o aspecto moral, a formação do homem de bem. Mas essa parceria com a escola, então, já vamos imaginar aqui como seria, como será e como é importante essa parceria. É muito importante isso, Ronaldo. Não, a questão não é transferir, não é simplesmente pedir o auxílio da escola. Parceria. Você usou uma palavra realmente essencial. Os pais, avós, responsáveis, precisam entender da necessidade de serem parceiros da escola. Assim como, obviamente, que diretores, coordenadores, professores também precisam entender que precisam ser parceiros da família, parceiros dos pais. Tem que haver união. Enquanto não houver união, é um problema sério, porque a família puxa a corda para um lado e a escola vai puxar a corda para outro. E é o que nós temos assistido. Aí pais que dizem que não vão nas reuniões, porque essas reuniões não servem para nada, que não servem para a escola reclamar dos filhos deles. E eu, pai, não estou afim de ouvir reclamação aqui nos meus ouvidos do meu filho. Aí eu também não quero saber da escola. A escola, por sua vez, às vezes até abandona essas reuniões, ou faz porque está no calendário e é obrigada a fazer, mas faz assim, né? Olha só, viu o que a coordenadora falou para nós? Que como muitos pais trabalham, nós vamos ter que fazer reunião aqui à noite. Pode isso? Eu agora vou ter que ficar aqui na escola, eu que sou professor, vou ter que ficar na escola aqui à noite para poder conversar com esses pais que não querem saber de coisa nenhuma. Ah, meu Deus do céu. Bom, se bem que tem o lado positivo, né? Pelo menos eu vou ganhar hora extra, né? Vou ganhar um dinheirinho a mais, né? E aí você vai porque você vai ganhar um dinheiro. Mas, Ronaldo, eu vou confessar só entre nós, hein? Vê se você não espalha, hein?
estou rezando para os pais não aparecerem. Que assim, né? Rapidinho, resolve logo, depois a gente fica no bate-papo até dar o horário e tal, você vai embora. Ainda mais esses pais aí que são um problema, eu não estou afim aqui de pai para cima de mim, mãe querendo me bater aqui dentro da escola, não. Olha como nós estamos. Os pais descartam a escola, não querem se aproximar, se aborrecem com a escola, e a escola quer também colocar para fora os pais, porque acha que os pais atrapalham. Mas nós precisamos entender parceria, cooperação, colaboração, porque nós estamos falando das duas grandes instituições humanas que existem para educar. E precisamos começar a nos educar enquanto pais e enquanto professores. Nós precisamos nos educar. Gente, o pai não é inimigo, a professora não é inimiga. Nós precisamos juntar os nossos esforços. É isso que precisa acontecer. E é uma reciprocidade, como ele diz aqui, nesse processo. E uma outra palavrinha que eu gosto muito de colocar, e vou colocar aqui agora, é confiança. A família e a escola precisam se confiarem uma nas outras. Depositar essa confiança na escola e na família para que essa parceria, de fato, caminhe. Houve um problema com o aluno, chamou, vamos conversar. O que a família pode nos ajudar? A escola está fazendo essa parte. Porque, às vezes, o aluno é rebelde, quer bater em todo mundo, então você segura, a mãe reclama. Você está segurando meu filho? Solta meu filho, não sei o quê. Mas você tem que conter a impulsividade. Ele vai machucar outros, e não só a terceiros, mas a ele também se ferir. Então, o pai, às vezes, não entende, não está ali na escola, não está nem sabendo e vem defender o filho sem saber do que está ocorrendo. Eu estou falando isso, Marcos, isso é uma rotina na escola também. E, às vezes, a família não compreende, não vê. E, às vezes, o filho tem algum lado especial que precisa ser resolvido, levar ao psicólogo, até uma psiquiatria, um neuro, e, às vezes, nada demais. Processo que está havendo dentro de casa, que se participar, a escola vai tentar ali adequar e resolver, ajudar também nesse processo de uma solução, ou no mínimo amenizar os traumas possíveis que essa criança possa estar vivenciando, que às vezes não tem nada de TOD, de TDAH, de TDAH, enfim, do TT tudo, que eu boto TT tudo, que agora é tudo, e no nada fica a educação, a didática, o processo do homem de bem, da formação do caráter, é o nada, fica jogado às traças. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Marcos, gratidão. Tavares, que está aí nos assistindo, e a todos vocês que estiveram aqui conosco hoje. Continuaremos na próxima segunda-feira. Se Deus quiser. Estamos chegando ao final do nosso Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, pela web Rádio Estação da Luz, que transmite através do Facebook e do YouTube. Agradeço a você, Ronaldo, essa parceria, né, todo esse trabalho que estamos aqui fazendo em conjunto. E, claro, agradecemos a você que nos acompanha. Olha aí a nossa Ivonete, né, agradecendo pelos ensinos. Bom descanso a você também, Ivonete, e a todos que estão aqui nos acompanhando. Esse nosso bate-papo sobre as questões do Livro dos Espíritos ligadas à educação continua na semana que vem, no nosso próximo encontro. Um grande abraço, paz em todos os corações.